toques. Fala, Ricardo. Oi, Paulinho. Beleza? Como é que tá aí? Tudo bem? Começou a live. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estamos aí na área. Vamos ver o que a gente faz aí de bom. Enfim, vamos começar a nossa live, a nossa primeira live, né? Nesse período de isolamento social. Agradecer, o pessoal vai se chegando aí, começou. O pessoal vai chegando, mandando suas perguntas, seus questionamentos, enfim, suas dúvidas e curiosidades, né? Nós estamos conversando com o secretário-geral da José Martí, o Paulo Roberto de Jesus, que recém chegou de Havana, ficou lá nesse período, pegou esse início de período de vírus, de pandemia, né? E vai nos relatar como é que está Cuba nesse período, como foi a organização, né, cubana para enfrentar esse vírus. E junto com a gente também está o vice-presidente da José Martí, o Ricardo Rasbaert. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tamo junto. Viva Cuba! O pessoal vai mandando o seu oi aí, vai entrando nos comentários para a gente saber quem é que está aí, para a gente ir conversando com o pessoal e dando um oizinho, já que a gente está longe, mas a gente está perto. Um abraço virtual em todo mundo. Isso aí. Bom, eu acho que podia começar assim fazendo dando uma pequena palhinha assim como é que foi minha ida para lá, né? Os objetivos que eu tinha e como foi o choque de estando lá, perceber a constatação de que o mundo estava completamente virado. O que a gente imaginava, planejava, de repente assim virou de perna para o ar e ficou completamente tudo diferente. O medo, a incerteza, um certo desespero, uma certa incerteza, uma certa tristeza, uma maneira diferente de caminhar, de andar, de procurar entender a realidade. Eu fui para lá, assim, dia 27 de fevereiro, né? Uma quinta-feira, quando ainda estava, assim, meio que vai, não vai. Tinha notícias da China, que estava complicado na China. Aqui no Brasil tinha alguns casos, mas ainda não estava essa pandemia que está ali, essa bagunça governamental que está na China. Aqui no Brasil tinha alguns. Aí cheguei em Havana, uma coisa que me chamou muita atenção assim, na viagem. Aqui em Porto Alegre foi tudo normal, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada no mundo, e no Brasil, em Porto Alegre e no mundo. No aeroporto do Panamá, algumas pessoas já estavam usando máscaras, porém a grande maioria não. Os atendentes, assim, quando a gente desceu no portão, tudo, quando foi pegar o avião também, nada, não parecia que era outro planeta, que não tinha nada, não estava acontecendo nada, estava tudo normal. A chegada em Havana foi completamente diferente. Quando abriram a porta do avião, as pessoas que estavam ali já estavam de máscara e já orientavam a gente para não se dispersar, quer dizer, para seguir direitinho as orientações que eram dadas e, né, tudo bem. Chegamos lá, pegamos, quando pega a bagagem, tudo bem. Quando foi sair, já uma coisa assim diferente, já mediram a temperatura da gente já em 27 de fevereiro. Veja bem, na quinta-feira, 27 de fevereiro, quando estava começando essa história toda, não tinha muitos casos ainda, estava teoricamente normal. Em Cuba, Havana, no aeroporto José Martí, tiraram a pressão de todas as pessoas que desceram do voo Brasil-Panamá-Havana. Interessantíssimo isso. E todas as pessoas que atendiam a gente ali de máscaras. Desde o rapaz do guichê da imigração, que pega o passaporte, até a moça que pega o papel que revisa teus documentos, teu passaporte, todos eles de máscara.
E uma coisa que me chamou muito a atenção também foi a orientação que eu recebi com um papelzinho. Para mim, em 72 horas, consultar, no lugar que eu ficava, o médico de família, o médico do bairro, do bairro, do CDR, da família. Isso me chamou muito a atenção, que é uma coisa assim que aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso. Bom, aí peguei minha mala, me fui para a casa da Vivian, que é onde eu fiquei, e mostrei para ela o papel, né? Na hora que eu dei o passaporte, né? E cheguei lá, ela me recebeu de máscara também, ela já estava, né? A própria família já estava assim, a pessoa quando abriu a porta, né? E aí, conversando com ela, passei o papel para ela, ela não teve dúvida, pegou, ligou para o médico, que fica num hotel ali perto, no Hotel Colina, fica ali perto, e já marcou para, no outro dia, eu ir lá. Aí eu fui lá, fez exame de pressão, temperatura, batimento cardíaco, aquelas coisas, e deixou a orientação assim, qualquer sintoma que eu tivesse, tosse, etc., era para imediatamente ir consultar com ele. Não precisei, ainda bem que teve esse lado bom que eu não precisei. Mas isso demonstra, no meu entender, os cuidados que o governo revolucionário de Cuba tem com a população e também com os estrangeiros que visitam a ilha. Né? Eu acho que isso é o prólogo, a introdução do assunto, assim, eu acho importante para a gente debater, relacionando com o Brasil, com os Estados Unidos, com grande parte dos países do mundo, é essa preocupação, antes de tudo, foi em fevereiro, quer dizer, nós estamos em abril, então tem um interregno aí de tempo muito grande. Já naquela época, o governo cubano estava com essas preocupações todas essenciais, eu acredito, para a saúde das pessoas. Para começar, eu acho que isso aí dá um bom pano para a manga para a gente conversar sobre isso. Isso, Paulinho. Não, a gente acaba se surpreendendo, né, que enfim, que o governo cubano se antecipou a todo esse processo, né? Logo que a pandemia, logo que o vírus apareceu na China, né? Cuba já começou a tomar as suas providências, já esperando para preservar a sua população e também poder fazer a solidariedade que está sendo feita, né? A gente consegue ver que planejamento é fundamental nessas horas. Fundamental, né? Claro, com certeza. E outra coisa assim que me chamou a atenção nisso aí, já avançando um pouquinho nos casos em Cuba, é que no início ficou muito bem caracterizado assim, que o problema era fundamentalmente os turistas. Ou, a segunda hipótese que acontecia muito, cubanos que tinham contato com algum turista recém-chegado. Então, no início foi assim, os 3 italianos, foram os 3 primeiros casos que teve, assim, logo que aconteceu. Infelizmente, o italiano de mais idade, 70 e poucos anos, se não me engano, faleceu, né? Os outros 2 tiveram alta e já voltaram para a Itália. E logo após esses 3, teve mais 2, assim, e aí apareceu um cubano que era o quê? A esposa dele veio da Itália e a esposa, né, chegou e teve contato com ele, ele apresentou os sintomas e a esposa já não tinha mais. Então, foi o primeiro cubano que apresentou um caso de coronavírus. E aí, no início, assim, o primeiro mês, até a metade de março, mais ou menos, por aí, era quase que só casos assim. A maior parte dos casos eram turistas e os cubanos que tinham contato com os turistas. Agora, no final de março, início de abril, que apareceu, semana, aliás, que apareceram os primeiros casos de cubanos mesmo, que autóctones, que foram habitantes da própria ilha, do próprio país, né? Já não tinham mais aquela vinculação com os estrangeiros, cara. E tem muito cubano que volta, que está fora, que são os únicos que podem chegar em Cuba atualmente, só voos que chegam em Cuba, só de cubanos que estão no exterior e voltam para a ilha, então estão apresentando. Eles chegam no país, vão direto para um aislamento, que eles chamam, que é um local de isolamento, e tem que ficar lá 14 dias. É nesses aí que está começando a aparecer também. E agora tem assim, cidades no interior de Cuba,
Cienfuegos e outros lugares assim, que estão até em isolamento total, porque estão tendo casos de cubanos mesmo, que não têm contato com ninguém e agora estão sendo atingidos por esse vírus. Claro, tem estão fazendo isso, fazem pesquisa, cada caso eles analisam com quem você andou, onde é que você teve, com quantas pessoas você falou, e onde é que você estava, e sabe, aquelas coisas básicas para tentar fazer uma linha de continuidade da doença, que para ver se é uma coisa que está lá em Cuba já mesmo, ou se ainda tem vínculo com alguém de fora, com contato exterior que você teve. Acho que é por aí também a questão que você colocou, Marajoara, do cuidado do governo cubano com a população local e com quem visita a ilha também, que não só o que ficou latente para mim lá no caso, assim, das experiências que eu tive, é que eles não têm tem uma preocupação, claro, grande com a população do país, é óbvio, né? Mas eles também têm muito cuidado, e aí entra a questão da solidariedade humana, do respeito ao ser humano, do amor ao próximo, às outras pessoas, independente de onde elas sejam, a preocupação com o turista, né? Com a saúde do turista. Lá na casa que eu estava, toda semana, uma vez por semana, e depois mais para frente, 2 vezes por semana, passava uma estudante de medicina, quase formada, sei lá, penúltimo semestre, não sei, para ver como é que eu estava, para medir temperatura, para ver minha pressão, para ver como é que estava o batimento cardíaco, coisas que aqui no Brasil eu estou dentro de casa, se eu tiver algum paripate, eu vou cair aqui dentro que não tem ninguém para fazer nada. Infelizmente, a gente sabe que é assim, e o nosso governo, pseudo-governo que temos aí, não está nem aí para a gente, porque se morrer é melhor para o governo. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. E a minha experiência cubana mostra o outro lado. O lado da solidariedade. Fica verificando que o sistema de saúde cubano funciona muito bem. A gente já tinha visto há quase um mês atrás que os estudantes de medicina estavam passando, né, nas famílias e fazendo essa verificação que tu relatou, né, verificando como estavam, fazendo perguntas, por onde andou, por onde passou, com quem conversou, né, e agora à tarde, vendo um relato, a gente, nessa questão que tu contava do cuidado com o turista, né, de um turista francês que estava em estado bem grave, se recuperou e está voltando para casa, né? Está sendo evacuado, né? Sim, está voltando para casa curado, isso que é importante. Sim, mais importante, uma questão nesse sentido dos turistas, que chamou muita atenção, e lá eu pude conviver com as pessoas, foi a questão daquele navio inglês. Aquilo ali chamou muita atenção, né? Assim, ninguém queria receber o cruzeiro inglês que tinha pessoas contaminadas, né? E Cuba, assim, não, pode vir, tá aqui, tal, providenciou o tratamento na hora ali para eles e junto com o governo britânico, né, foi providenciado aviões, Cuba cedeu todas as instalações do aeroporto, transporte, tudo, para que eles pudessem voltar ao seu país. Eu, como brasileiro, e vários brasileiros, a gente viu sentiu na pele a questão da volta, a maneira diferente que fomos tratados pelo governo brasileiro. A embaixada em Cuba fez o trabalho dela, mas enrolou bastante e a gente sentia que o governo brasileiro não tinha interesse de trazer gente de volta. Quer dizer, relacionando as duas, né, o governo britânico com a colaboração explícita do governo cubano, providenciou a volta dos seus como é que eu vou dizer, os habitantes do país imediatamente. Não teve delongas, não teve, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, inventando historinha, amanhã, quer dizer. São diferenças que a gente nota e nos fazem refletir muito sobre algumas coisas. O valor que temos a determinados governos, a questão do sistema de governo também que a gente escolhe. Infelizmente, no Brasil, o pessoal escolheu, na minha opinião, o errado. E
como o governo trata seu povo, seus cidadãos. Cuba trata seus cidadãos com amor, com dedicação, com vontade de que sejam felizes e tenham saúde. Aqui no Brasil, e Estados Unidos e outros países da América Latina, se morrer, menos um para a Previdência Social ter que pagar. Eu, infelizmente, estou falando isso e acho que, se eu estou errado, peço desculpa, mas a minha opinião é essa. E aí, Ricardo, queres fazer alguma contribuição? Vamos, Ricardo. Eu estava com o microfone desligado. Acho que o Paulo, ele está colocando uma realidade que a gente, né, conhece, porque é uma associação que trabalha aí a autodeterminação dos povos, enfim, a emancipação de forma soberana, coisa que Cuba vem constituindo há mais de 60 anos, né, apesar de todo o bloqueio que sofre, né, por parte dos Estados Unidos, porque pareça o governo Trump torna cada vez mais pesado esse bloqueio, né, e quando a gente fala em bloqueio é impedir com que aquele povo receba, inclusive, ajuda humanitária por parte de outros povos que deve estar acima de qualquer princípio, né? E aí a questão do sistema de saúde, ele cada vez mais para todos nós que um sistema público universal, gratuito, de qualidade, ele é um imperativo para que essa soberania permaneça e se fortaleça. Cuba dá esse exemplo. Quando vieram os médicos e médicas cubanas para cá, para o nosso país, que foram aí em torno de 20 mil, né, durante aquele período de 2013 até agora há pouco, 2018, né, onde eles estão fazendo, né? Onde o governo eleito Bolsonaro Ricardo, a gente não está conseguindo te ouvir, está cortando. Esses médicos que tinham 42 cigarros. Está conseguindo? Está cortando ainda. Alô? A ligação. Oi, quem sabe tu tira o teu... Melhorou um pouquinho. Melhorou sim. Tá. Continua, Ricardo. Então, estava colocando Não? A necessidade de nós fortalecermos cada vez mais o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Mostra que o próprio esse ministro que está conduzindo, e todo mundo está louvando a iniciativa e a própria briga dele com o cara que está comandando o nosso país, o Bolsonaro, né, ele é contra o Sistema Único de Saúde. Ele foi contra a permanência dos médicos e médicas cubanos aqui no Brasil. O Mandetta, ele foi eleito quando deputado federal, financiado pelos grupos privados de saúde do nosso país, que era mais ou menos o mesmo modelo dos Estados Unidos, onde hoje está ocorrendo milhares e milhares de mortes em função de um sistema que não é único e é essencialmente privado, onde prevê o lucro acima de qualquer coisa. Então, Cuba, nesse momento, dá mais uma lição aonde ele exporta e leva a solidariedade através das médicas, né, e médicos cubanos, enfermagem também, tá indo vários profissionais que não são destacados, enfim, mas que também estão participando dessa solidariedade em nível mundial. Hoje, graças a Cuba, muitas vidas na China, onde, em tese, começou essa pandemia,
foram salvas através de um medicamento chamado interferon alfa-2b, produzido, fabricado em Cuba, e que muitos países já importaram esse medicamento para, inclusive a Alemanha, que está tendo casos que poderiam ser maiores se não tivesse esse tipo de intervenção medicamentosa fabricada por Cuba. Mas nós... Teu microfone voltou a cortar. Enquanto tu resolve isso, Ricardo, teu microfone voltou a cortar o som, tá? Tá governando. Funciona? Eu acho que tenta sem. Coisas de ao vivo. Oi? Agora a gente não está te ouvindo. Pois é, eu tirei o microfone. Mas assim, enquanto o Ricardo ali... Não, acabou o verde. Tá, enquanto o Ricardo ali resolve a questão ali do coisa, só dar um oi para as pessoas que estão assistindo, o Silvio, o Luiz, a Cezira, estão aqui nos assistindo e informando da questão do som. A Alice Martins também está aqui. Ô, Paulo, enquanto o Ricardo resolve isso, o Luiz está querendo saber o pessoal lá em Cuba, no período da quarentena, se o pessoal respeitava. Eu sei que, num primeiro momento, a quarentena foi feita por o pessoal que não era da ilha, não era nativo, e depois se iniciou para todos, se espraiou, assim, o nosso associado... Se espraiou para todo mundo. Bom, então é o seguinte, a questão... Bom, no desenvolvimento dos dias que foram passando, na primeira semana eu fazendo o curso, então foi tudo tranquilo, podia todo mundo na rua, caminhando, estava normal a coisa, as escolas funcionando. Tinha certas medidas que o governo estava adotando, assim, redução de ônibus, não tinha tantos ônibus circulando, estavam pedindo para as pessoas não se aglomerarem muito, as colas estavam sendo... Colas são as filas em Cuba, que eles chamam de cola, elas estavam sendo reduzidas. Então, a Polícia Nacional Revolucionária estava fazendo, assim, não uma só enorme, mas tentando reduzir o número de colas, aliás, aumentando o número de colas para não evitar, no sentido de evitar que ficassem as pessoas muito aglomeradas. E isso na primeira semana. Então, foi na primeira semana ali do dia 2 de março, que começou o curso, até a sexta-feira, 2, 3, 4, 5, 6, até de 2 a 6, foi uma coisa normal, a vida estava normal. Todo mundo, tanto estrangeiro como os cubanos, estavam na rua, andando para cima e para baixo, viagens para o interior do país, tudo normal. Na segunda semana, começou do dia 9 até o dia 13, já teve uma redução muito grande no transporte coletivo. E o governo já começou a se movimentar no sentido de diminuir o acesso das pessoas às ruas e também nas escolas. Sim, continuaram funcionando, mas com um horário mais espaçado. Então, não tinha aquela coisa de entra e sai de aluno com horários diferenciados. Começou a ter horários mais... Começava e ia direto. Não tinha aquele interregno assim, uma turma entrava agora, daqui a pouco entra outra turma. Ficou uma coisa assim. E começou assim a gente começou a notar no andar nas ruas que estava tendo um aumento do efetivo da polícia. Primeiros dias quase não tinha policiamento nenhum. E a polícia com orientação de conversar com as pessoas e dizer, olha, procura evitar sair, tu está perguntando o que a pessoa estava fazendo ou não. Isso na segunda semana, quer dizer, no período de 9 a 13, 9 a 15 de março, E aí foi indo, aí chegou um ponto, assim, depois do dia
Aí foi indo assim, passou, terminou dia 13, 14, 15, a semana assim de 16, né, a 22, que foi domingo, foi mais ou menos tranquilo. A gente sabia que as coisas estavam mudando por causa do noticiário. E começou a aparecer casos em Cuba, né, por causa dos estrangeiros, né, aqueles 13, mais gente, foi aumentando o número de casos. E a gente estava notando, assim, no dia a dia, conversando com a família que a gente estava, e também com pessoas do CDR, dali onde eu estava, que eu fiz contato com essas pessoas, que a realidade estava se transformando e que estavam sendo adotadas medidas mais restritivas, digamos assim. Aí chegou na segunda-feira, dia 23 de março, simplesmente, assim, com um estudo, tudo foi decretado, assim, que os turistas não poderiam mais sair nas ruas, teriam que ficar em suas casas ou nos hotéis, e o próprio cubano teve restringida bastante a sua movimentação. As escolas foram fechadas, tanto as escolas dos pequenininhos, do médio, pré-universitário, como as universidades também. Como as universidades também cerraram as portas. Nós, turistas, não podíamos sair nas ruas, sabe? Não, e, na minha opinião, uma atitude correta, né? E as escolas foram praticamente assim, acabaram, bem dizer, as escolas. Então tinha a Copélia, que é a maior sorveteria que tem em Havana, simplesmente fechou. Você chegava lá, comprava o teu sorvete e ia embora, né? E você entrava e a outra pessoa ficava lá na calçada. Não tinha aquela coisa de ficar todo mundo junto, polo enorme. Era ali, pai, comprava o teu sorvetinho e ia embora. E depois, assim, no decorrer do tempo, assim, começou a limitar também os próprios cubanos na rua. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, nos primeiros dias tinha muito cubano ainda andando nas ruas. Muitos. Né? E uma parte sem máscara. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, a polícia revolucionária chegava na pessoa, por exemplo, se eu sou cubano, estou andando na rua, né, saio da minha casa, vou passear. Chegava, pedia a minha carteira de identidade, que lá eles chamam de cartela, se não me engano, e aí pedia, fazia anotação, dizia que eu estava indo para tal lugar e que eu estava sem máscara, etc, etc. E aí eu fui perguntar para a dona da casa que eu estava por que eu tinha visto o policial fazer isso. Mais ou menos imaginei o que era, mas fui perguntar. Ela me disse, não, Paulo, isso aí é simples. Se amanhã te pegarem de novo na rua, sem máscara, você vai ser sancionado pela lei. Perfeito. Pegaram um turista que saiu, a polícia pegou o turista, levou de volta para a casa que ele estava e anotou no número do passaporte dele. Provavelmente, se esse turista saísse de novo, seria sancionado pela lei. Eu acho perfeito isso aí. Teve brasileiros que estavam lá, que eu conheci quando voltamos do voo, que criticaram muito isso, que isso fere a liberdade de ir e vir. Eu não concordo que fira liberdade nenhuma. Acho que, em primeiro lugar, é a saúde de todo mundo. E eles estão corretos. E uma coisa interessante, 90% da população, 95% da população, aderiu isso aí e referendou. Lógico, tem os casos que eles chamam de indisciplina social. Tem. Não vou negar que tem. Aconteceu um fato interessante, até eu comentei com o Ricardo, eu acho, se não me engano, que voltaram alguns cubanos e foram levados para um isolamento. 2 saíram do isolamento e foram para casa. Né? Saíram, conseguiram fugir do isolamento, entre aspas, fugir, e foram para suas casas. Quando estão lá tomando café com seus familiares, chegou a Polícia Nacional Revolucionária, pegou os 2, levou de volta para o local de isolamento e estão sendo processados pela lei por difundir, acho que não sei se a expressão correta é essa, doença infecto-contagiosa. Acho que isso aí mostra, assim, aquilo que o Ricardo falou há pouco, o que é uma sociedade que pensa no bem comum, no bem de todos, na saúde coletiva, de uma sociedade capitalista que preza, que nem o Ricardo colocou bem, o dinheiro, o lucro,
a saúde é matéria de ganhar mais, o cara se forma em medicina aqui para ganhar dinheiro. O cara se forma em medicina em Cuba para ir para o exterior salvar vidas. Acho que isso aí define assim, o que é uma coisa e o que é outra. E aí, Ricardo, consegue concluir o que tu estava nos falando? Consegui. Agora o Ricardo tá bom, tá? Tô te ouvindo bem, Ricardo. A Nanda me salvou aqui com o fone dela. Opa, beleza. Não, eu estava concluindo, colocando, né, a importância da construção de um sistema único de saúde, né, universal, de qualidade, gratuito, descentralizado, com referência, contra-referência, com controle social. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está vivendo uma era das trevas, uma era onde o ataque ao serviço público, aos servidores públicos, isso é quase que geral, principalmente aqui no nosso estado, né, onde tem um governo do estado que acabou com planos de carreira dos servidores, no governo federal agora querendo diminuir o salário dos trabalhadores na iniciativa privada, que é uma sandice e um fascismo de primeira, onde a gente tem exemplos de países que estão com dificuldades econômicas, com um bloqueio, como é o caso da Venezuela, o governo lá propondo e está executando o pagamento dos salários, né, dos trabalhadores em geral até o final do ano, até passar essa crise toda da pandemia. Mas na questão do Sistema Único de Saúde, só para vocês terem uma ideia, aqui, enquanto Cuba investe 70% nas áreas sociais do seu orçamento, 70% é para assistência social, para seguridade, que é a aposentadoria, e para a área da saúde, educação e a soberania alimentar. Nós aqui temos em torno aí de quase 46% do orçamento para pagar uma dívida que nunca foi auditada, uma dívida que é para pagar juros para banqueiros, que são os que mais recebem recursos no nosso país. Os primeiros a serem alcançados recursos públicos agora no início da pandemia foram os bancos, né? E para pagar R$600 aqui para os trabalhadores, para o pessoal que trabalha como camelô, que faz o seu trabalho dentro da economia solidária, que gera a sua própria renda, uma dificuldade tremenda, né, para alcançar R$600 aqui no nosso país. E o Sistema Único de Saúde aqui, ele rema contra a maré, porque, na realidade, a emenda constitucional 95, que a gente tem que lutar contra ela de forma fervorosa, porque eles agora, até com esse orçamento de guerra que estão falando, né, eles vão ter que abrir mão da emenda constitucional, mas é momentânea, porque ela continua existindo. Nós temos que lutar para que ela seja extinta, para que ela seja revogada, e o Supremo está com a faca e o queijo na mão nesse sentido, né, porque o sistema hoje, ele tem mais ou menos um financiamento de 257 bilhões de reais, sendo que com a emenda constitucional 95, se ela perdurar durante os 20 anos que eles previram através da sua aprovação, ela vai retirar quase em torno de 500 bilhões, né, R$500 bilhão do Sistema Único de Saúde, sendo que agora, nesses 3 anos que ela está em vigor, já foram 20 bilhões de retirada. Então, além dele estar subfinanciado, eles agora estão desfinanciando também o sistema. A gente pega desse cara de pau do tal do Mandetta, né, que, por incrível que pareça, está fazendo um trabalho de sufoco, né, porque está sendo pressionado pelo seu presidente, que ele apoiou e que ele apoia e que ele defendeu nas eleições, né. Ele sempre foi contra, eu tinha colocado antes, mas que estava com um problema aqui no som, né, ele foi contra o Sistema Único de Saúde, ele foi contra a permanência dos médicos e médicos cubanos, atendendo os interesses corporativos das entidades médicas aqui do Brasil e dos planos de saúde que o elegeram como deputado federal. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa, nós temos que relembrar de que o Sistema Único de Saúde, ele é uma conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país,
tanto da área da saúde como do movimento sindical, do movimento sanitário. Isso é uma luta antiga, né, que foi consolidada na Constituição Federal, mas que vem sendo boicotada desde a sua criação. Então, agora demonstrou de que se não fosse o Sistema Único de Saúde, mesmo com toda essa situação de desfinanciamento e de subfinanciamento nesses quase 30 anos de existência do Sistema Único de Saúde, ele é o que está salvando vidas. Assim como Cuba, e aí se faz esse paralelo, salva vidas, né, do seu povo e também de vários povos, né, do nosso mundo afora, o Sistema Único de Saúde, de fato, veio para se consolidar através, né, dessa pandemia que está ocorrendo aqui no nosso país. E que, diga de passagem, já a pressão econômica e desse ensandecido presidente que nós temos na presidente da República está fazendo as pessoas relaxar, né, fazendo com que as pessoas, né, como não está ocorrendo, entre aspas, muitos casos, né, porque não está havendo a notificação, porque precisa que os exames que detectam, né, o coronavírus, eles não estão sendo feitos. Então, tem uma gama de pessoas infectadas andando pela rua e agora com afrouxamento, tanto por parte do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, quanto do governo federal, aonde nós vamos ver tragédia. Eu espero que não, mas pela realidade que a gente está vivendo e pelas condições que o sistema está sofrendo, né, nós vamos ter ainda muito choro. É complicado. Não é a situação. Assim, quero também saudar o presidente do Conselho Nacional de Saúde que está nos acompanhando, o Fernando. Opa, um abraço. O Peixe, nosso querido amigo. Um abração para ele. A Cezira também está aí na live acompanhando, né? Beijo, Cezira. O Peixe é um camarada que é do movimento comunitário, né, faz parte da CONAN, da Federação Nacional de Associações de Moradores, da FEGAMAC, que é a federação aqui gaúcha, né, que congrega as associações de moradores, e tem sido um leão no sentido da defesa do SUS e de manter a força, né, a voz ativa para que o SUS não seja destruído. Então, nós queremos agradecer aí a presença, de fato, do Peixe, que muito nos honra, né, com o trabalho que ele desenvolve e a importância que tem toda a sua trajetória junto com os membros do Conselho Nacional de Saúde. É isso aí. Obrigada, Peixe. Um abração. Está nos mandando um grande abraço a todos. Valeu. Obrigada pela participação. E, Paulinho, assim, ó, o pessoal está perguntando aqui na live que em relação ao material, né, que a gente sabe da questão do bloqueio, é difícil chegar aos insumos, enfim, se o pessoal consegue acessar de fato a máscara, né, que hoje é um instrumento muito simples, mas é muito eficaz, né, para diminuir esse contágio, né, e da importância de tu ficar em casa, se quedar em casa, né? Sim. A questão da máscara, assim, tem duas coisas que me chamam. A questão da máscara tem duas coisas que me chamou bastante atenção. Uma é o próprio povo cubano, através dos CDRs, da Federação de Mulheres, etc., incentivam as donas de casa, já que estão em casa, não podem sair, aquela coisa, a produzirem as máscaras. Então, lá na casa que eu estava, na Vivian, ela tem duas moças que se revezam ajudando ela, né? Ela tem um irmão que tem problema de saúde, então ela precisa de pessoas lá, e tem as pessoas que alugam um quarto, então ela precisa. E essas moças, assim, tinha uma máquina de costura na casa dela, que as meninas estavam lá, faziam a comida, tudo, e na parte da tarde ficavam produzindo máscaras. E aí, quando ficavam prontas, saíam a distribuir via CDR, a distribuir para a população que estava ali, para as pessoas que estavam passando na rua que não tinham, de forma gratuita. Não cobravam um centavo, né? E agora, eu acho que foi a semana passada, ou
tenho a impressão que foi semana passada, não tenho muita certeza, chegou um carregamento, digamos assim, de máscaras, se não me engano, da China, e foi muita máscara para poder suprir o total de necessidades daí. Então, tem essas duas alternativas. É incentivado via CDR, via Federação das Mulheres Cubanas, que é muito atuante, foi fundada pela Vilma, que até dia 7, se não me engano, era aniversário de nascimento dela, ela que fundou, ajudou a fazer a Federação de Mulheres Cubanas, que é uma entidade fortíssima, quase todas as mulheres de Cuba pertencem, diferente dos nossos sindicatos aqui, que não é todo mundo lá, quase todas as mulheres estão filiadas a essa federação, e lá na federação tem cursos para aprender a costurar, a cozinhar, tudo, e como as que sabem tem máquinas em casa, ou lá na federação tem máquinas, então estão produzindo artesanalmente, claro, não é uma máscara sofisticada, mas é uma máscara que serve à necessidade básica, que é ajudar a preservar a saúde da pessoa. Isso é importantíssimo, assim, são duas coisas em questão disso. Uma questão que preocupa bastante o governo cubano, o CDR, o próprio PC, que eu andei conversando, é a questão dos insumos para a fabricação de remédio. Isso aí, o bloqueio está pegando pesado em si. Então, como eles estão muito preocupados com essa pandemia, com remédio para a pandemia, e na busca de uma vacina, e atender as pessoas que estão tendo o coronavírus, estão em falta, por incrível que pareça, por causa dos insumos de pirona. Né? Então, a gente vê onde o bloqueio, essa coisa criminosa, essa atitude criminosa, assassina do governo estadunidense pega, é nisso aí. O insumo para se fazer uma simples dipirona, Cuba não está tendo. Porque está se preocupando com uma coisa mais grave, que é a pandemia do coronavírus. Nesse quesito, está bem servido, estão fazendo um trabalho excelente. Porém, medicamentos, como lá eles chamam medicamentos básicos, estão com dificuldade porque não têm os insumos. Então, estão se virando, como a gente usa a expressão aqui no Brasil, se virando nos 30, não é nem nos 30, é nos 90, porque, olha, você não tem um insumo para produzir um remédio que vai salvar uma vida, é uma situação desesperadora. Mas é que os cubanos falam assim, eu perguntava, não, isso aí a gente tira de letra. Para bom entendedor, eu acho que isso basta, né? Isso aí a gente tira de letra. Já teve guerra bacteriológica e já tentaram matar os animais todos, tentaram matar não sei quantas vezes o comandante Fidel, já tentaram invadir e não conseguiram destruir a gente porque a gente ama esse país. E aí eu me lembro de uma música do Tony Ávila, um cantor que eu não conhecia, e fui no dia da prensa cubana, ele fez um show de grátis para todo mundo na Praça da Copélia, né, que é uma praça que tem ao lado da sorveteria, e tem uma música dele que fala assim, a minha casa tem um monte de problema, precisa fazer um monte de obra, de reforma, mas eu não troco ela por nenhuma outra. Isso aí, eu acho que, para mim, e acredito para todo mundo, mostra o que é a realidade do povo cubano. Eles metem o pau nas coisas que estão erradas, xingam, e pá, tem que mudar, tem que fazer. Agora, chega para eles e diz assim, querem voltar para o capitalismo? Tu tá louco? Sai daqui, vai falar besteira em outro lugar. Minha casa tem problemas, preciso fazer. Tem goteira aqui, tem goteira ali, uma telha está quebrada lá, a porta está torta, não está fechando direito, mas é minha. E não vem querer trocar, que eu não troco ela por nada desse mundo, não. Acho que isso resume a situação, como eles estão enfrentando essa situação da pandemia, do coronavírus, e também o bloqueio. Se você juntar as duas coisas, era para Cuba estar arrasada, era para estar acabando, porque a pandemia do coronavírus é um assassinato. Agora, o bloqueio também é um assassinato. E eles estão sobrevivendo, e eu acredito que muito do que a gente conseguir aqui no Brasil e no resto do mundo vai se dever às vitórias do povo cubano. Acho que é isso.
Outra coisa que me chamou a atenção assim, lá é a questão da amizade das pessoas, né? Então, você, estrangeiro, você sente um pouco, um país estranho. Em 5 minutos de conversa com um cubano ou com uma cubana, você se sente na tua casa. Você te sente no teu país. Tinha hora assim que eu estava meio triste, chateado, conversava com os colegas de curso que eu estava fazendo, ou com as pessoas da família que eu estava. Eu estava aqui em Porto Alegre com a Marajoara, com o Ricardo, com a Cezira, sabe, fazendo minhas coisas. Isso me chamou muito a atenção e isso acho que nós, brasileiros, teríamos que reaprender a fazer isso. Que nós já fomos um povo cordial nesse sentido de amizade, de estar junto, de pegar na mão mesmo de verdade, não, vamos caminhar junto. E o cubano ainda tem muito isso e ele ensina para o mundo isso. O que representa as brigadas, o exército de batas blancas? O que representa? É a solidariedade, o amor, o respeito, o carinho pelo próximo. É você fazer a pessoa se sentir bem, mesmo estando sozinha, entre aspas, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E andando pelas ruas, quanto podia, isso você notava. Brasileiro, vem cá, sabe? Lógico, tem uns que querem te vender tudo, mas a grande maioria quer conversar, mostrar que você não está sozinho. Isso é muito importante. E só para, eu acho que, não sei se o pessoal tem os dados de ontem, né, de como está a situação do coronavírus em Cuba. Ontem tinha, isso é dados de ontem, que consegui pegar, hoje não saiu ainda, só amanhã que o Ministério da Saúde vai dar os dados de hoje. Mas os dados de ontem tinha 10.725 casos estudados, né, amostras, 515 confirmados, e desses 515, 454 estavam estáveis, quer dizer, estavam tendo uma evolução de boa para ótima. 28 tinham recebido alta, já tinham saído, já estavam em casa com seus familiares. 2 foram embora de Cuba. 8 estavam em estado crítico. 8 em estado grave. E, infelizmente, 15 tinham falecido. Prestaram atenção no número de falecidos? É isso. Paulo, assim, ó, tem aqui um recadinho da Alzenira para ti. Ela diz que o povo cubano é incrível e não deixa a gente sozinho, né? Se ela tem razão. Obrigada, Alzenira. Quem mais está aqui? O Edson. Oi. A Alice Martins é a companheira indígena Guarani que é a responsável pela ocupação baronesa, que é a associação Sim, apoia. Claro. Mandar um abraço para ela aí. Abração para ela. Saudade. O Luiz, o Edson Ferreira, nosso presidente do conselho, também está aqui presente assistindo, né? E o Luiz, que foi brigadista, nosso associado aí, quer saber se pode compartilhar um pouco do curso de pós-grado que tu fez. Resumidamente, aí, a gente encaminha. Depois eu posso mandar para ele também dados mais assim para o WhatsApp dele, tranquilo, mas de maneira geral é o seguinte, foi através do Instituto José Martí de Periodismo. Quando estive lá o ano passado, eu fui lá visitar através de um amigo da gente, o Feliu, que me levou lá. E aí fiquei sabendo dos cursos que teria, inclusive o presidente é conhecido do Ricardo, mandou um abração para ele. E aí Obrigado. Eu fiquei sabendo de alguns cursos que teria. Aí voltei aquele pedir, um deles que foi a confrontação da América, mídia e confrontação da América Latina, confrontação política e midiática, né? Esse era um curso aberto, não era necessariamente para periodistas, mas também para periodistas, e teria que ter uma associação, uma entidade que fizesse uma carta de apresentação para poder participar desse curso. E os outros cursos são assim, eles têm uma programação durante todo o ano para determinados cursos. Então, vocês pegam o boleto, mandam um pedido de inscrição, que depois eu passo o e-mail direitinho de lá, e aí, eles te dão um prazo para mandar a documentação, que geralmente é um diploma de nível superior,
identidade, essas coisas todas. E eles têm um alojamento para quem quiser ficar, um alojamento bom na frente do curso. Lógico, você tem que pagar isso aí, que eles não podem financiar tudo para a situação econômica deles, né? E aí agora, pessoas extremamente gabaritadas, assim, pessoas, olha, tive assim, valeu a pena. O curso que eu consegui fazer dos 3 que eu fui lá fazer, um eu consegui, que os outros 2 foram cancelados. Mas, assim, se o ano que vem tiver melhorado tudo, eu vou voltar para lá para fazer 10, 20 cursos, que vale a pena. É um aprendizado, uma realidade da América Latina completamente diferente daquela que a gente tem. E, pô, Luiz, gostei, toma aí, vou te mandar direitinho os dados para você fazer. Tu vai se sentir em casa. Já o Braga lá de Três Passos. Sim, o Braga entrou. Abração, Braga, a gente tem saudade de ti. Falou no Lázaro aqui também? Não, acho que eu pulei o Lázaro. Perdi, desculpa, Lázaro. E viva sempre José Martí, Nuestra América Unida. Muito bem. Olha! Mas agora, acho que bom, essa pessoal, questão, tá acho que a gente já está mais ou menos, né, indo para o final aí, porque acho que foi importante esse depoimento que o Paulinho está nos trazendo, até porque viveu lá as duas realidades, uma sem o coronavírus, mas já com os cuidados que eram necessários, né, para que essa pandemia não prejudique mais ainda Cuba em relação ao que já é prejudicada pelo bloqueio nefasto, assassino do Trump, né, dos Estados Unidos em si, e também mostrando a diferença que existe, né, do capitalismo com o socialismo. O capitalismo, enquanto o Trump tranca equipamentos que seriam para outros países, não permite com que haja ajuda por parte dos Estados Unidos para os outros povos, Cuba, pelo contrário, né, através de seu pequeno potencial que existe econômico, ela consegue mandar profissionais de saúde, medicamentos, né, para outros países para salvar a vida. Hoje está demonstrando, né, de que essa solidariedade ela é fundamental para que a gente salve a humanidade, né, e o sistema capitalista não tem essa possibilidade de salvar as pessoas, ele simplesmente se morrer, assim como tiveram várias manifestações aqui no nosso país, né, de empresários bilionários, né, só para ter uma ideia dos 200 bilionários que tem no nosso país, eles poderiam, se fossem taxados, mas não o são, pela nossa legislação, né, tributária, eles poderiam financiar mais um sistema único de saúde. E enquanto movimentos que pregam essa questão mais comum, a solidariedade, como o Movimento Sem Terra, está distribuindo comida produzida nos assentamentos que foram frutos da luta da reforma agrária, tanto em cidades grandes como Recife, como aqui em Porto Alegre, junto com o movimento sindical, com a Central Única dos Trabalhadores, mostrando que o trabalho ele é fundamental, né, e o capital não vive sem o trabalho, por isso o desespero deles, né, querendo que os trabalhadores e trabalhadoras voltem para entregar o seu sangue, para entregar a sua vida, para que eles acumulem mais ainda. E esse é o exemplo, né, e essa diferença que tem em relação a que Cuba desenvolve enquanto consciência cidadã, enquanto a consciência humanista, e que foi o ensinamento que Martí deixou como seu legado nos seus poucos 42 anos de vida, né, para essa revolução tão generosa que a gente tem percebido e tem vivenciado e tem recebido, né, os ensinamentos e o apoio do povo cubano pelo mundo afora. Então, acho que esse depoimento que o Paulo está nos dando, ele é fundamental importância. E eu queria até, porque a gente já discutiu, né, as próximas ao vivo, né, acho que se tudo der certo, na próxima semana nós teremos um ao vivo também com o nosso cônsul-geral de Cuba, o embaixador Pedro Monson, né, que eu acho que uma voz cubana também que vive no nosso país, que tem auxiliado muito a gente
pode dar também mais um depoimento aí para a Associação Cultural São Martim. Pedir para que os companheiros e companheiras que estão assistindo e aqueles que não puderam assistir, mas que vai estar gravado isso no nosso Facebook, possam divulgar mais ainda, né, esse trabalho solidário necessário, né, e vital para a humanidade. Obrigada, Ricardo. Enfim, o Ricardo já antecipou, né, que na próxima semana a ideia é fazer uma live com o cônsul Pedro, falando justamente disso, da questão da solidariedade que Cuba tem prestado ao mundo frente a essa pandemia, e também o bloqueio, né, que tem ficado cada vez mais brutalizado agora com os Estados Unidos voltando à era da pirataria, né, confiscando navios e aviões com equipamentos médicos de outros países, né, e impedindo a solidariedade, que a solidariedade, esses equipamentos cheguem, bloqueou por um tempo um lote grande de equipamentos e insumos médicos, né, para Cuba, vindo da China, né. Então, assim, a ideia é que a gente, na próxima quinta, estamos combinando com o cônsul Pedro um melhor horário, mas a gente vai fazer um cardzinho para socializar e informar todo mundo. Mas semana que vem, na próxima quinta, a gente tem uma live com o cônsul Pedro e a gente espera que todos e todas possam participar e estar conversando e a gente ouvindo o que o cônsul Pedro tem para nos relatar sobre a questão do bloqueio, né, que tem ficado cada vez mais endurecido. Né? Então, acho que agora é o momento da gente se levantar, ter uma grande campanha mundial pelo fim de bloqueios e sanções econômicas que ocorrem, que os Estados Unidos impõem de forma unilateral, muitas vezes, sem acordos, sem passar pelo Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, né? E, enfim, acaba bloqueando e impedindo todo um país de se desenvolver e de chegar os insumos mais básicos para a preservação da vida, né? Então, eu quero agradecer ao Paulo pelo relato dele, agradecer ao Ricardo por participar também e dar a sua contribuição, agradecer a cada uma e cada uma que tiveram presentes aqui na live, vai estar gravado aí no Face, o pessoal pode reproduzir, mandar para os amigos, pode olhar mais tarde, quem está neste momento em outra atividade, trabalhando nos seus home office, enfim. Então, de coração, agradecer a todo mundo. Obrigada, Paulo, obrigada, Ricardo. Mandar um abraço ali para o Serginho também, um grande companheiro aqui, lutador aqui de Porto Alegre, que infelizmente entrou agora há pouco, porque a internet dele também estava cortando. Putz. Ao pessoal que estava aí com a gente, um abraço e cuide-se bem, não saiam de casa e se sair, usa máscara, fora Bolsonaro, fora Mourão. Brasil nosso para sempre. Viva Cuba! Viva Cuba! Viva Cuba! Obrigado também aí, um abração e uma feliz Páscoa para todos. Não saia de casa, porque a gente não aprendeu a ressuscitar ainda, viu? Imagina que não ia... É verdade. Se sair, usa máscara. Fora Bolsonaro. Beijo para vocês. Um abraço. Uma boa Beijão noite. para vocês. Boa tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite.